Olá a todos, olá a todas que estão nos assistindo neste momento. Meu nome é Guilherme, hoje faço parte do canal Mesa de Debates e vamos dar continuidade à nossa discussão em relação ao coronavírus, né, a pandemia e a questão da vacina também, né, num momento, né, onde que hoje, infelizmente, a tendência é o Brasil bater novamente o número de recorde de mortos, né? Infelizmente, a gente está vivendo com essa catástrofe, né? E, e a gente se propôs discutir todas as questões envolventes, né, que envolvem a pandemia, né, para poder minimamente ser parte ativa do processo daqueles que vão dar resposta a esses problemas, né? E no dia de hoje, né, iremos conversar um pouco, né, alguns efeitos, né, a Covid-19 vem causando, né, com, com as pessoas que contraem, né, o vírus. Um desses efeitos, né, que vem me chamando bastante atenção no último período e que vem chamando a atenção de muita gente é a questão da perda de memória, né? E para isso, chamamos aqui o Humbert, né, Brito, para falar um pouco, né, desse tema. Humbert, antes da gente começar a entrevista, por favor, se presente. Muito boa tarde, noite. Meu nome é Humbert Brito, tenho 40 anos, sou médico formado em Amazonas, na Estadual do Amazonas, e primeira turma da OEA, em 2007, neurologista pelo Hospital dos Servidores Estadual de São Paulo, pelo IANSP, e membro da Academia Brasileira de Neurologia. Em relação a esse tema, eu sempre gosto de destacar, eu sou um neurologista com pé na emergência desde que me formei. Nunca abandonei a emergência, nunca abandonei a clínica. E assim que a pandemia começou, eu fui um dos que se empolgou com o trabalho do combate à pandemia. Então, o Covid é um tema no qual eu estou imerso desde muito antes dele chegar no Brasil. Sim. Humbert, primeiramente, eu queria que você explicasse, até o momento, o que se sabe em relação ao Covid, né, em relação à perda de memória, sequelas e as possibilidades em relação a pessoa contrair e ter tipo, problemas de memória? Bom, vamos lá. Não se sabe muito, mas alguma coisa se sabe. Tá? A gente tem uma doença multissistêmica, tá? Ela não atinge um local só. E desde o início, desde os primeiros casos da China, já foi descrita alteração de funcionamento mental, né? Alteração neurocognitiva, alteração cognitiva, alteração neuropsiquiátrica, alteração de comportamento, sono, desde as descrições dos casos da China. Tá? E a famosa perda de olfato, que durante muito tempo, e eu vou dizer que até hoje, pairam algumas dúvidas sobre a perda de olfato, tem alguma alteração sensitiva na doença, e ninguém sabia realmente se era um sintoma neurológico, se ele vinha do nervo olfativo, se ele vinha da mucosa nasal. Tá? Então, a gente sempre teve uma mistura de sintomas. E a história da investigação desses sintomas começa desde o início da pandemia. E a gente tem algumas investigações assim bem interessantes, né? Primeiro, o levantamento da quantidade de casos. Isso é uma quantidade de casos muito maior do que a gente imagina, né? A gente ouve falar de uma pessoa que ficou com problema de memória, outra pessoa que teve um problema de sono pós-Covid. E em levantamentos ativos, né? Em pesquisas ativas, e principalmente em estudos de levantamento de funcionamento de memória, linguagem, em estudos cognitivos de segmento pós-Covid, a prevalência, ou seja, a quantidade de alterações que eu encontro nesses pacientes é bem alta. Em torno de 30%, é estimado que em torno de 30% dos pacientes recuperados de Covid, a gente encontre alguma alteração, mesmo que seja mínima, do sistema nervoso central.
Sim, e tem alguma, assim, e você que está na área, existe alguma diferença entre paciente e outro? Alguns tendem a perder mais, né, a questão da perda de memória, né? Alguns costumam perder menos. Existe essa diferenciação? Sim. A gente vê a história do grupo de risco, né? Todo mundo sempre falou sobre grupos de risco. São as pessoas que têm mais chance de morrer de coronavírus, de coronavirose, de Covid-19. Por quê? Porque são as pessoas que desenvolvem a forma mais grave pulmonar, sistêmica, cardíaca, né? E não existe uma correlação tão grande desses grupos de risco com os grupos que vão apresentar sintomas em outros sistemas. Por quê? Seria bom se eu tivesse uma telinha para comparar aqui de imagens, tá? Mas assim, a gente consegue gesticular aqui e visualizar. O coronavírus, né? Na verdade, o grupo de coronavírus que causam essas doenças mais recentes humanas, que faz parte dos beta-coronavírus, que são do SARS, MERS e o SARS-CoV-2, que causa o Covid, eles usam o mesmo receptor para se ligar às células humanas, né? Que é o receptor de ACE, né? Esse é o nome, ACE2. E esse receptor, ele está presente em diversos tecidos, tá? Em quantidades diferentes, em formas diferentes, de acordo com os pacientes. Por exemplo, os pacientes obesos e que têm mais síndrome metabólica, que têm mais resistência à insulina, eles têm mais receptores ACE no corpo todo e principalmente nos pulmões, por exemplo. Principalmente. E a gente não encontra tantos receptores assim nas crianças, em mulheres jovens. A quantidade de receptores, esses receptores, que é a principal forma de ligação do vírus ao hospedeiro, não são tão presentes em todas as pessoas da mesma maneira. Então, as pessoas de grupo de risco, as primeiras são, claro, aquelas que têm doenças graves, porque se elas tiverem um problema respiratório, elas não vão aguentar. Então, isso não é necessariamente um problema da pessoa em relação ao vírus. Isso é um problema de estado geral de saúde da pessoa. Como ela vai aguentar aquela maratona que é pegar uma pneumonia de Covid. Outra coisa é quem tem muito receptor no pulmão, que é, por exemplo, o jovem gordinho que pega Covid grave, que é muito comum, tá? Esse paciente, ele está com a saúde de boa, mas ele tem muito receptor no pulmão. No sistema nervoso central, na mucosa nasal, em diversos tecidos, a gente também tem esses receptores, tá? Só que não são expressos de acordo com grupos de risco. Então, a gente não tem uma relação tão intensa de grupo de risco que a gente conhece para coronavírus grave e sintomas neurológicos diversos, tá? Por exemplo, a gente sempre vai ver que a maioria dos jovens e mulheres jovens, principalmente, que não desenvolvem uma doença grave pulmonar, eles desenvolvem perda do olfato. A perda do olfato chega a ser um preditor até de bom prognóstico, né? Até de boa evolução, porque geralmente quem desenvolve perda de olfato é quem vai ter quadro leve, é quem não tem muito receptor no pulmão. Tem uma travada. Você mais num grupo de pessoas, ou não, uma coisa não necessariamente se liga a outra. Uma coisa que acontece, quem tem muito receptor, mais vírus no corpo, acaba que outros sintomas, outros sistemas são mais atingidos, tá? Esse levantamento que eu falei, de mais de um estudo, onde se acha a alteração neurológica em 30, até mais de um terço dos pacientes. Então, esses estudos são principalmente de pacientes pós-alta, né? Pacientes que estavam internados. Mas, assim, a gente pode ver, se eu for usar a minha prática, que é quanto eu vejo de sintoma neurológico em paciente internado com um quadro mais leve. Vou falar quadro mais leve, porque quadro pesado, o cara tá na UTI, fica entubado, sedado, aí é meio difícil separar o que é do que. Mas alguém que ficou lá só com uma pneumonia moderada e foi de alta. A quantidade de sintomas neurológicos que eu vejo nesses pacientes não é maior do que o que eu vejo na rua, de paciente que tem Covid leve, não tem problema pulmonar, e depois fica queixando do sono, da memória, da dor de cabeça. Já frisando aqui, a gente pode já citar os mais comuns, tá? Os mais comuns. Disparado a perda do olfato, que a gente pode considerar assim um sintoma neurológico. Depois a gente tem dor de cabeça persistente pós-Covid, que embora não esteja levantada nas mesmas estatísticas que eu falei,
É a causa mais comum de procura a neurologista, tá? Dor de cabeça pós-Covid. E aí a gente tem perda de memória e alteração de linguagem, vamos chamar assim, de transtorno cognitivo pós-Covid, né? Que geralmente é leve, mas tem pacientes com disfunção que não conseguem voltar a trabalhar, tem pacientes severamente acometidos. É raro, mas acontece, tá? Então, depois vem isso. Para você ter uma ideia, essa perda de memória, esse distúrbio cognitivo acontece em até um terço dos pacientes, principalmente em memória e linguagem. E, assim, como essa alteração é leve, você vai achar esse levantamento em pesquisas ativas. Pega o paciente que não está com queixa e faz um teste. Depois faz outro. E você vê diferença, entendeu? Você vê diferença de quando ele está começando com Covid e depois, na recuperação pós-Covid, ele está pior. Por quê? Porque aquele processo da doença alterou o funcionamento cerebral dele. Então, até um terço dos pacientes acompanhados em estudo pós-Covid tem alguma queda de linguagem ou memória. É um número até assustador, eu acho. Sim. E a gente está acompanhando também, Humbert. Guilherme, só um pouquinho. Só me dá uma licencinha, porque eu estou vendo que eu estou usando a internet móvel. Deixa eu ligar ali o Wi-Fi, tá? Rapidinho, um segundinho. Ok, então esperando o Humbert chegar. Pronto. O entrevistado fugiu aqui no meio. Tá Pronto. ligando lá, mas esse aqui já continua funcionando. Eu vi que estava um pouquinho mais lento. Sim. Humbert, a gente vem acompanhando, né, o desenvolvimento das novas cepas, né? Essas novas cepas, assim, elas aprofundam e agudizam esse problema? Não temos números ainda sobre isso e não estou vendo na prática um aumento de sintoma neurológico em pacientes pós-Covid. Mas tudo leva a crer que sim. Por quê? Isso é ataque direto do vírus, tá? A gente não acredita que sejam os mesmos mecanismos, por exemplo, da inflamação pulmonar, onde você tem o vírus atacando nas células, e o seu sistema imune provoca uma reação excessiva e destrói ali seu pulmão. Não parece ser o que acontece, parece ser uma atuação direta do vírus. Tanto que essas alterações começam a aparecer logo nos primeiros dias de sintomas, tá? Antes do período inflamatório. E, assim, tudo nos leva a crer que se um vírus invade mais, ele se espalha mais fácil, ele é mais violento, ele vai produzir mais sintomas em todas as áreas. Mas a gente ainda não confirmou isso na prática, tá? E eu não estou sabendo de nenhum estudo em relação a isso. Sim. E qual conselho que, primeiramente, que seria importante, né, dar para poder, principalmente, para a pessoa que contrai, né, o vírus e está sofrendo com esse problema, o que a pessoa deve fazer? Bom, isso é bem diferente do Covid pulmonar, é bem diferente da doença pulmonar. A gente sabe bem o que pode ser feito dentro do que a gente conhece para a doença pulmonar. E a doença pulmonar é causada principalmente por inflamação indireta. O vírus provoca inflamação e a inflamação destrói o tecido. E aí a gente monitora a função pulmonar e trata assim que ela começa a alterar. No caso neurológico é um pouco diferente, porque a gente não sabe ainda exatamente o mecanismo disso, sabe? O que se encontrou nos estudos? Né? A gente pega um paciente, por exemplo, com muita dor de cabeça, e aí todo mundo que investigou esses pacientes não achou uma meningite, que é o que se esperava encontrar. Todo mundo viu o paciente com uma dor de cabeça absurda. Tem gente interna pela dor de cabeça e não tinha Covid, para você ter uma ideia. E aí, vamos lá, começa a investigar esse paciente, ele deve ter uma encefalite de Covid. O que é? Uma inflamação no cérebro. Nada. Líquor limpo, não se acha nada. Ou seja, provavelmente você só tem vírus ali atacando sem um processo inflamatório evidente. Porque a encefalite, a meningite, é a inflamação daquele tecido. Quando eu detecto um paciente com uma encefalite, por exemplo, por herpes, que acontece no hospital, por uma meningite, por Neisseria, que é a meningite que todo mundo teme, você nem vê necessariamente o bicho lá. Você pega aquele inflamado. E isso não acontece no cérebro. Então, o mecanismo parece ser um ataque direto. Alguns pacientes demonstraram um aumento de pressão dentro da cabeça. Assim, só aumento de pressão.
sem informação também é importante. E quando se achou o mecanismo foi esse. Então, assim, então a gente não tem como controlar esse ataque se a gente não puder controlar a medicação, por exemplo, de tratamento. É sempre baseado no hospedeiro. Fortalecer o código, que é o principal remédio. Agora, para sintoma neurológico, todo mundo tem gente tentando tudo. Eu vi gente tomando ivermectina para sintoma neurológico. Eu vi gente ampliando o tempo de corticoide para sintoma neurológico. Eu até acho válido assim, as tentativas, sabe? Mas, para mim mesmo, nunca fez sentido isso. Porque se é um ataque direto do vírus, eu tenho que agir na replicação viral. E o que age na replicação viral? Em princípio, seria tratamento precoce, né? A ideia do tratamento precoce é reduzir a replicação viral. Por exemplo, ivermectina precoce, cloroquina precoce. E a gente até hoje tem dúvidas sobre a ação do tratamento precoce na replicação viral para proteger a pessoa de uma inflamação pulmonar. Do mesmo jeito, a gente tem dúvidas sobre um tratamento precoce, por exemplo, para evitar sintoma neurológico. Mas, se alguma coisa faz sentido como tratamento para quem tem COVID, tratamento, ou não necessariamente o tratamento precoce, que ele é controverso, mas tratamento contra a replicação viral. E aí seria realmente tratamento precoce ou alguns tratamentos novos que estão sendo desenvolvidos, que estão sendo pesquisados e prometem agir na replicação viral. Tá? Então, prevenção e algum tratamento que a gente ainda não tem certeza, seria isso. É diferente do pulmonar, que a gente tem já como a pessoa, o que a pessoa deve fazer para não ser pega de surpresa, o que a pessoa deve fazer para não espalhar o vírus, que a gente sabe, o que a pessoa deve fazer para não internar muito grave. Que toda vez que a gente puder falar em público, eu repito aqui, tá? Não é o tema de hoje da entrevista, mas o oxímetro é quem mais salva vidas no Covid, tá? O oxímetro. Então, sempre puxar esse gancho aqui, tá? Quando a gente tem uma chance de falar sobre isso, a gente sempre tem que falar. Você está com sintomas de Covid, procure. Se você for procurar um médico, o principal é você começar o segmento, fazer a contagem de dias de sintomas e botar um oxímetro no dedo ali na segunda semana. Não deixe a falta de ar. Use um oxímetro para que você vá para um hospital a tempo. Deu congelou a imagem, esperando o Humbert voltar. Humbert, você tá me escutando? Congelou sua imagem. Aconselharia as pessoas a fazerem. Não confiar muito na sua memória, não esperar, assim, não estranhe se houver algum problema de memória ou você tiver uma certa dificuldade de se comunicar e do sono, tá? São as coisas que acontecem muito. Não precisa se preocupar tanto. Isso é do vírus e a única maneira que a gente tem, por enquanto, é de prevenção do vírus, tá? Enquanto a gente não tem nenhum tratamento eficaz antiviral, a principal maneira é a prevenção do vírus. Então, se isso ficar muito sintomático, se incomodar, você tem que procurar atendimento. Por exemplo, o pessoal me procura na neurologia com dor de cabeça e eu tenho que ver se não é uma outra coisa, se não é uma trombose na cabeça. Tá? Eu tenho que ver se não é uma outra doença ali se manifestando. Mas em relação à manifestação do Covid, a gente ainda não tem nada que funcione eficazmente, embora muita gente tente. Sim. Você falou na questão de inchaço do cérebro. Responde uma pergunta minha, agora eu fiquei com uma dúvida, mas uma dúvida mais de leigo mesmo. Uma pessoa que tem isso, ela corre um sério risco de morrer, né? Depende da causa, né? As causas que produzem aumento de pressão intracraniana, por exemplo, um tumor, um sangramento, uma meningite, uma encefalite, são todas perigosas. Nesse caso, não. Nesse caso, não. A gente viu logo no começo da pandemia, um médico brasileiro teve uma encefalite necrosante. Ele teve necrose na base do cérebro. Foi um quadro terrível. Tá? E a gente achou até que ia ver isso com mais frequência. Não vemos. Tá? A apresentação neurológica grave de Covid é difícil. Tá? Mas a gente não sabe de nenhuma, por exemplo, a pessoa que morreu por causa da apresentação neurológica. Esse aumento de pressão é um aumento de pressão leve que não trouxe problemas pelo aumento de pressão da cabeça, como lesão cerebral
como parada respiratória, que pode acontecer num caso mais grave, entendeu? Um AVC hemorrágico, por exemplo. Então, não chegou a ser grave, não. A sua pergunta é totalmente pertinente. É porque quando você achou o aumento dessa pressão, foi um aumento leve. Leve o suficiente para incomodar. Você tem uma ideia? Vamos falar aqui de histórias de caso. Agora mesmo eu estou com uma paciente pós-alta na UTI que não volta ao normal. Lerda, lerda, lerda. Droga, assim. Ela responde um pouco, tal. Tá um tempão sem sedativo, não teve AVC, pesquisa orgânica dela é limpa, ela tá numa convalescência de Covid e tá chapada, tá lerda, como se estivesse sedada. Mal responde, e a gente não sabe até onde isso é do Covid, exatamente até onde vai melhorar. Semana passada atendi uma senhora, uma mulher de 40 anos, na minha idade, e ela teve um Covid leve, fez tomografia, tinha uma pneumonia, todo mundo tem algum grauzinho de pneumonia, normal, mas não internou. Quando ela saiu do Covid, ela não lembrava que os pais tinham falecido. Ela perdeu os pais no ano passado e não se lembrava. A memória dela ficou tão ruim que ela não se lembra direito dos últimos anos. E agora ela tá assim, ela anda, tá orientada, conversa, mas ela tem uma amnésia, uma lacuna na amnésia, que ela perdeu aquela época do Covid, ela não lembra o que aconteceu e não lembra direito dos últimos acontecimentos. São todos confusos na cabeça dela. Particularmente, esse é o caso mais grave que eu vi, que eu atendi diretamente. Só, assim, eu ouvi descrição de casos e eu ouvi falar de gente com uma demência leve, tá? Que não conseguiu voltar, que não conseguiu ainda voltar às atividades. Tamanha foi a lentificação, tamanho foi o prejuízo de memória que a pessoa teve, tá? Mas, assim, isso é incomum. O caso mais grave que eu vi foi esse, da amnésia da pessoa. Vejo com muita frequência as pessoas queixando de déficit de atenção. Não foi o que eu estudei, tá? O que a gente estuda é mais, assim, o que é estudado são lesões cerebrais, até vistas por ressonância de alta definição, muito discretas. Ali na área do cérebro, responsável pelo olfato, tá? E ali na área do cérebro, que não é muito longe, responsável pela memória, tá? Tem alterações microestruturais lá que a gente não sabe exatamente como são, mas tem, tá? Por ressonâncias de alta definição. Isso mostra que realmente justifica o porquê olfato e memória são bem afetados, tá? E, na verdade, o que eu costumo ver é um defeito na memória imediata e na atenção. As pessoas têm muito déficit de atenção, mas quando eu faço testes de memória nessas pessoas, eu não consigo ver um déficit grande. Mas baterias mais extensas de testes acharam muito defeito em memória em quem nem percebeu. Um problema leve de memória, geralmente a gente compensa, a gente disfarça, dribla e acaba nem queixando. Mas as pesquisas ativas estão mostrando isso das pessoas com algum probleminha de memória e linguagem. E sim, e você falou dessas pessoas, né? Assim, existe alguma chance delas se recuperarem, voltarem ao normal ou ao próximo do normal, ou essas sequelas elas vão carregar para a vida toda? A gente não conhece a lesão exatamente como ela se processa, mas boa parte das lesões cerebrais leves tem alguma recuperação até em longo prazo, tá? Então, e as pessoas têm melhorado com o tempo. Algumas melhoram nada, a maioria melhora quase tudo, né? E algumas melhoram muito rápido. A gente tem tudo em curvas, assim. A maioria dos pacientes tem aqui a evolução média. A evolução média é melhorar quase tudo, tá? A gente tem uns pacientes sem melhora nenhuma. Então, assim, por nós não conhecermos o mecanismo exato da lesão, não dá para a gente dizer, ó, vai ficar sequela ou não vai. Até porque a gente não tem tempo. Não tem tempo suficiente de doença para ver, né? Tem pacientes, por exemplo, que o olfato demora meses para voltar, né? Minha namorada demorou 3 meses para recuperar o olfato humano. E eu vejo pacientes que não recuperaram até agora 4, 5 meses depois da doença. Mas como a gente está vendo a maioria recuperando, tudo leva a crer que essas pessoas vão ter ganho funcional. Agora, o quanto elas vão melhorar, ninguém sabe, tá? O bom é que a gente não está vendo pessoas que iniciam uma doença degenerativa, que podia acontecer. A pessoa tem uma infecção, a partir dali começa a piorar, e a gente não tem visto, tá? Algumas pessoas até pioram um pouco depois, mas tendem a estabilizar. Eu não estou vendo ninguém piorando cada dia mais. Que era esse o medo, né? As pessoas começaram a desenvolver uma sequela tardia, já pensou?
O pessoal acha que está bem do Covid, o mês que vem começa a piorar alguma coisa. Poderia acontecer, a gente não está vendo isso ainda bem. Sim, e além disso, você tem mais algum em relação à questão de como fala, fisioterapeuta, psicólogo, ou até mesmo psiquiatra, ajudaria no processo de recuperação da pessoa? Sem dúvida, sem dúvida. Transtornos psiquiátricos, quanto mais cedo tratado, melhor. O que a gente tem de transtorno psiquiátrico pós-Covid? Transtornos do humor, principalmente, tá? Não estou vendo, não estudei a respeito de psicose pós-Covid. Tá? Vamos dividir os transtornos psiquiátricos em transtornos do pensamento, as psicoses, por exemplo, e transtornos do humor, a depressão, a ansiedade, por exemplo. Eu tenho visto muita ansiedade e depressão. É meio difícil até de diferenciar o que é efeito psicológico do trauma da situação, que todo mundo está com alguma queixa de ansiedade por conta da pandemia, né? E é meio difícil diferenciar o que é orgânico, né? O que o vírus fez ali na cabeça da pessoa. Mas junto com esses distúrbios da memória, a gente tem também transtornos do humor, principalmente, né? Transtornos de ansiedade, sono. Sono, eu não falei aqui do sono, tá? Sono pandêmico. A gente mistura um pouco de ansiedade sobre a pandemia com alguma alteração do sono que também vem acontecendo, tá? As áreas do tronco, que tem a ver ali com os circuitos de sono, eles também têm esses receptores pro vírus. Então, eu mesmo dormir para mim era um pesadelo quando eu tive Covid, em abril do ano passado. Antes de dormir, eu já ficava com medo, porque o meu sono era perturbado, era horrível, eu ficava tendo pesadelo, mal-estar, e eu não estava tão mal assim fisicamente. Então, foi um sintoma neurológico de Covid, sim, porque eu não estava tão ansioso em relação a isso. Era orgânico. E aí, meu sono demorou uns 3 meses para voltar ao normal. E, às vezes, eu ainda tenho dúvida se voltou 100%, sabe? Então, em relação ao meu sono, eu tinha que ver se eu tinha ansiedade, depressão, essas coisas. As pessoas que têm queixa do sono, a gente tem que ver se ela tem uma ansiedade, uma depressão, alguma coisa de cara para tratar. A pessoa que tem uma depressão, por exemplo, a gente não está vendo depressão por Covid, por orgânico, não. Pode ser por causa da situação, perder emprego, né? E aí, trate o quanto antes. Quanto antes você tratar, mais rápido e melhor você sai. Essa é a dica que a gente dá para quem tem algum transtorno emocional. Em relação à memória, recuperação mesmo, treino, tá? Embora as pessoas achem que fazer palavra cruzada é o bom para a memória, a gente sempre recomenda atividade física. Tá? Atividade física é o melhor protetor para a memória, para a pessoa ficar saudável, é a atividade física. E até por liberar substâncias que melhoram o funcionamento da memória. Isso não faz muito tempo que a gente conhece, tá? Então, são as mesmas recomendações que eu dou para quem tem algum distúrbio de memória de outra causa. Mantenha-se saudável, faça atividade física, cuida do humor e sono, tá? E aí, um remédio para a memória, por exemplo, não vai ter. Mas treine a cabeça, faça atividades diversas, por exemplo, mexa com coisas diferentes e atividade física. O treino do olfato, o pessoal vem treinando o olfato, está usando estímulos, por exemplo, cheiros diferentes, ficar treinando cheiros diferentes, seria uma fisioterapia olfativa. Se o problema do olfato fosse na mucosa, no nariz, essa fisioterapia não faria tanto sentido. Mas como a gente está vendo que realmente parece ser neurológico, faz sentido sim treinar o olfato. Faz sentido treinar tudo aquilo que ficou deficitário. Você treina, você exercita e o cérebro usa da capacidade dele de criar caminhos alternativos, da plasticidade para se desenvolver e recuperar mais rápido. Tá? Então, vale a pena sim treinar o que ficou deficitário e tratar o quanto antes o que for passível de tratamento, como por exemplo uma depressão, uma ansiedade e uma insônia. Agora, uma outra pergunta. Você citou, né, a questão da dor de cabeça COVID e e a dor de cabeça de outros sintomas, que não é COVID. Existe uma diferenciação entre as dores de cabeça ou não? Olha, toda dor de cabeça persistente, sempre falo para você, não tenha medo da dor de cabeça de 5 anos. Você tem que ter medo da dor de cabeça de 5 dias. Dor de cabeça passou de alguns dias, fora de uma enxaqueca comum, a gente já tem que ir atrás. Tá? Pode ser pós-Covid, pode ser... No começo eu investigava todas as dores de cabeça pós-Covid, porque não tem aquela história de que o Covid, por causa da inflamação, faz coagulação?
né? A história de Covid é uma doença trombótica, porque ajuda na conversão de fatores de coagulação, ajuda na inflamação, e a pessoa começa a ter coágulo. Então, a gente esperava ter uma enxurrada de trombose, tá? Trombose na perna, trombose venosa e trombose cerebral. Então, todo paciente que aparecia, cachorrinho aí, todo paciente que aparecia com dor de cabeça persistente, a gente investigava, fazia angiotomografia de ressonância atrás de trombose. E depois de tantas vezes sem achar nada, a gente está desistindo de achar. Então, não estamos achando grandes problemas em quem vem com essa dor de cabeça pós-Covid. Mas é sempre bom fazer uma investigação mínima em alguém que tem uma dor nova persistente. Tá? Uma investigação mínima é bom fazer. Mas em relação a essa dor de cabeça pós-Covid, que a gente achava que ia encontrar um monte de trombose, não achamos. Sim. E você tem mais alguma colocação em relação a esse tema da qual a gente não tratou? Bom, eu achei interessante contar aqui os primeiros casos, a história da investigação da doença. O que eu ia falar é justamente aquele comercial do oxímetro que eu falei, né? Ia sair do assunto para falar. Quando se fala de Covid, divulga essa informação. Sexto dia de sintomas, oxímetro no dedo, até passar do 14º. Isso eu ia puxar de qualquer jeito em relação ao que estávamos propondo a tratar aqui. Eu acho que a gente falou quase tudo. Só se tivesse dúvida de alguém, né, para responder, seria sempre bom. O que eu podia Sim. falar mais? Só para completar aqui, sobre a dor de cabeça pós-Covid. Essa dor de cabeça está muito, muito frequente. Geralmente tem características de enxaqueca, principalmente em quem já tinha enxaqueca. É muito comum a pessoa tinha uma enxaqueca e aí ela descompensa. Ela tem Covid e começa a ter enxaqueca direto. A mesma dor, tá? Quem não tinha enxaqueca pode ter uma dor que parece enxaqueca ou uma dor que parece o que a gente chama de cefaleia tensional, tá? A enxaqueca é aquela dor que lateja, dá enjoo. A cefaleia tensional é aquela dorzinha de fim de tarde, de cansaço, sabe? Que dói mais aqui atrás, em peso, qualquer dipironazinha resolve, mas aquela dor chatinha de fim de tarde. Então, assim, esses dois tipos de dor são bem comuns. Então, o que a gente tem que falar? Quem tem uma dor nova, sempre tem que procurar alguém competente para investigar essa dor se for necessário, para ver se essa dor tem características perigosas. Tem uma dor nova persistente, procure um médico. E ainda bem que a gente não tem achado muitas complicações, mas essas dores respondem a tratamento, tá? Diferentemente dos outros sintomas, a dor de cabeça responde muito bem aos tratamentos que a gente faz, que são parecidos com os de enxaqueca e de cefaleia tensional. Então, a gente usa mudanças de hábito e medicações controladas e a pessoa se vê livre da dor em poucos dias. Isso a gente tem tratamento bom. Pode Sim. procurar. Humbert, para a gente fechar aqui, né, eu vou fazer uma pergunta que não parece não, é meio óbvia para a gente, mas seria importante a gente tocar nesse assunto também, né? Vai fugir um pouco do tema, mas está relacionado, obviamente, né? Que é a questão da vacinação, né? Isso parte como uma campanha do canal, né? Para ser parte ativa, né, desse processo, né? Conforme eu falei no começo do nosso vídeo. Né? Eu queria que você falasse para a população, né? Para os ouvintes, qual que é a importância de se vacinar? Bom, vamos lá. É importante a gente falar sobre isso porque todo mundo está com medo de vacina. Ah, essa vacina tem baixa eficiência. Ok, mas o Covid está sendo eficiente em levar pessoas embora. Mesmo uma vacina que não tem uma eficiência tão boa, é o que nós temos. Vocês estão ouvindo falar da quantidade de jovens que está morrendo agora. Essa cepa mais virulenta está pegando pacientes jovens. Agora há pouco, no final da manhã, eu estava ajudando no pronto-socorro a organizar, e na sala de medicação, que eu tenho 8 poltronas, eu tinha 8 pacientes graves de Covid sentados esperando vaga para internar. E tinha 2 idosos. 2 idosos. O resto era jovem, 30, 40 anos. Tá? E o que isso significa? A gente está começando a ver menos idosos vindo para o PS. Tanto porque o vírus está pegando jovens mais facilmente, quanto que a gente pode ver realmente já algum fator de proteção nos maiores de 80 que foram vacinados. Tá? A gente não está vendo esses pacientes internarem.
Ou seja, mesmo funcionando, não funcionando do jeito que é, a vacina a vacina, é o que a gente tem. Mesmo que haja algum colateral, que algumas pessoas... Meu pai teve diarreia, ficou mal depois da segunda dose, mas está bem agora. Algumas pessoas desenvolveram pneumonia, assim, pós-vacina, tá? Tem gente que pegou Covid pós-vacina, mas ainda assim é o que a gente tem e pela matemática está compensando usar. Mesmo que você for idoso. Não significa que se você for idoso você vai ter mais reação vacinal. Não, não é bem isso, tá? A gente vacinou aí os nonagenários, os pacientes com mais de 90, e ultimamente os com mais de 80, estamos entrando nos 70. E quem teve reação, tanto faz a idade. A gente está vendo jovem profissional de saúde que tomou vacina tendo reação. Não é muito frequente, não estamos vendo reação muito grave. E independente da eficiência, o que é sempre de segurança. Então, se a vacina foi aprovada, é porque os estudos de segurança passaram. Tá? Primeira coisa de qualquer remédio é ser seguro. Um remédio não pode ser ofertado por uma população, não é uma pessoa só que decide isso. São muitas e muitas barreiras, muitas pessoas decidindo ali se aquele remédio é seguro. Se uma delas rejeitar, aquilo não passa. Tá? Então, assim, se o remédio está liberado, mesmo que não seja tão eficiente, que infelizmente não é do jeito que a gente queria, mas ele é seguro. Foi liberado o teste de segurança e é o que a gente tem. Então, provavelmente esses vozinhos que já foram vacinados não estão chegando para o hospital tanto para a gente por causa da vacina, porque a agressividade das cepas novas é absurda. Tem jovem, menina jovem, tem um monte de paciente que a gente não viu internando. Então, se eles estão internando e os idosinhos não, é porque a vacina está funcionando e é segura. Sim. Humbert, estamos chegando aqui no final de uma entrevista do Mesa de Debates. Primeiramente, quero agradecer muito, né, a sua participação, né, por você ter aceitado o convite, né, a paciência e tudo mais. Né, acho que foi importantíssimo, né, esclarecer a população, os ouvintes, né, fazer essa discussão, né, porque, conforme você falou, deve ser a realidade de muita gente, né? E essas pessoas têm o direito de saber o que está acontecendo, né? Então, por isso, a sua participação foi de extrema importância. Quero agradecer e passo para as considerações finais. Ok. Como considerações finais, queria agradecer pelo convite. Eu adoro ensinar. Sou professor, era professor universitário, atualmente eu ajudo na instrução de residentes de clínica, já ajudei na instrução de residentes de neurologia. Amo ensinar, meus pacientes gostam de mim, não é porque eu sou bonzinho, é porque eu, além de eu resolver o problema deles, eu também os ensino. Cada consulta minha é uma aula, então a função do médico é sempre de um orientador. A gente fica recebendo a informação justamente para passar ela mastigada. Então, podem contar comigo sempre que precisar. E para mim é sempre um prazer falar sobre saúde. Então é isso, pessoal. Né? Mais uma vez agradecer o Humbert, né? Agradecer a você que estiver assistindo esse vídeo. Peço para que se inscreva no canal Mesa de Debates. Curta esse vídeo no YouTube, curta outros vídeos que o canal produziu. Né? Compartilhem nas redes sociais, né? Facebook, WhatsApp, Telegram, né? E compartilhe. E além disso, curta a nossa página no Facebook e siga a gente no Instagram. Né? Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Fiquem atentos, né, para as próximas programações, né, do Mesa de Debate, para as próximas entrevistas. E, né, então, me despeço aqui e até a próxima, pessoal. Fui. Um abraço.